gostaria de chamar então o senhor Eduardo Levada. O senhor Eduardo eu conheço há 21 anos quando eu decidi que eu queria pesquisar memória ferroviária, graças a um encontro com ele fortuito inicialmente. Eu estava em Jundiaí, eu tinha ido às oficinas de Jundiaí quando eu era criança. E eu volto lá em 2004 e vejo aquilo destruído, né? Vi uma V8 logo de cara abandonada. E eu me desesperei, era adolescente, tinha 17 anos, comecei a chorar e perambulando por lá, conheci o Eduardo, que se tornou meu amigo, e foi ouvindo a história do Eduardo que eu entendi que eu poderia fazer alguma coisa pela memória ferroviária. Então, depois de mais de 20 anos, é uma honra ter você aqui. Seja bem-vindo para a gente conversar sobre a Paulista, por favor. E nós vamos ter a participação também do Dr. Ângelo Zani, advogado, O Dr. Ângelo conheci fazendo palestras na OAB, e claro que nós já nos identificamos rapidamente pela paixão pela Companhia Paulista. Seja muito bem-vindo, por favor, se vocês quiserem se sentar. E eu vou começar a nossa conversa lendo para vocês um documento que sintetiza o espírito da Companhia Paulista, que é a Carta de Princípios da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, publicada no ano centenário da fundação. A Companhia Paulista foi fundada no dia 30 de janeiro de 1861. E por que a Paulista começa a existir? A primeira ferrovia aqui do estado de São Paulo foi a São Paulo Railway, graças a uma ideia do senhor Evangelista de Souza, barão de Mauá, que já tinha feito a primeira ferrovia lá no Rio, em 1854. São Paulo crescia com café, então o Mauá percebeu que seria muito interessante explorar a ferrovia, porque esse café tinha ido do interior até o porto em mãos de burros, porque era demorado, causava perdas e, obviamente, tirava a competitividade do preço do produto ante o mercado internacional. Só que tinha um problema muito grande. Transpor a Serra do Mar com ferrovia não era fácil, inclusive muito instável. Então, o Mauá precisou, além da autorização imperial, da concessão, de um investimento por alguém que topasse esse empreitada. Ele conseguiu 2 engenheiros ingleses que fizeram um estudo topográfico da região, descobriram, já tinham feito uma ferrovia dentro dos Montes Pirineus na Europa, e o James Brundage e Daniel Fox descobriram que iam ter que abrir a Serra do Mar a pá de parede. O relevo era muito instável, se você usasse explosivos, corria o risco de tudo vir abaixo. Então, essa obra começou em 1860, 1867, aberta ao tráfego. Mauá, porém, ele tinha concessão para chegar até Rio Claro, tinha concessão imperial para chegar até Rio Claro. Mas todo visionário sempre faz um investimento errado, não é mesmo? E ele investiu na Guerra do Paraguai. E aí, a Guerra do Paraguai levou Mauá a falir e ele não conseguiu chegar até Rio Claro, ele conseguiu chegar a Jundiaí. Aí os cafeicultores ali da região de Jundiaí, Campinas, Limeira, devem ter falado, puxa, que bom, né? A ferrovia que deveria ser e não foi, quer dizer, eles ainda tinham que levar todo mundo de Jundiaí, em lombo de burro, para lá embarcar no trem. Então, o produto deles ficava menos competitivo. Dessa feita, os cafeicultores se reúnem e um grupo de barões do café funda a Paulista, dia 30 de janeiro de 1868, uma empresa constituída por capital 100% nacional. A Paulista é aberta ao tráfego, como já falamos aqui, em 1872, e com muito mérito se torna a ferrovia padrão. A Paulista tem uma ferrovia observada não só aqui no Brasil, mas internacionalmente, pela qualidade dos serviços, pelo pioneirismo. A Paulista já emitia Onerites, por exemplo, a primeira empresa no Brasil emitiu e dava direitos aos trabalhadores, como férias, abonos, licenças, muito antes de subir a lei na CLT. CLT dos anos 30, a Paulista nos anos 0 e anos 10 já fazia isso. Quando ela completou 100 anos, foi editada essa carta de princípios que eu quero ler para vocês, para a gente começar a nossa conversa, porque essa carta sintetiza o nobre espírito da Companhia Paulista. Eu acho que é a melhor maneira de descrever essa grande empresa, esse exemplo do Brasil. Tudo que a gente ouve falar agora de trem intercidades, trem rápido, nada é novo, gente. Tudo isso já existia na Paulista. A Paulista tinha o trem R, eles se lembram bem, que era um trem que andava a velocidade de 120, 130 km por hora, um trem longo, com 11 carros de tração. 11, né? A formação do R. O trem intercidade é a versão moderna do Bisquinho. Pois é. Saía da Paulista e parava aqui. Parava.
E a Paulista tinha essa vanguarda, quer dizer, nada que eles vão fazer agora já não existiu. Lembrando que hoje, muito mais tecnologia, a Paulista era na raça e na paixão ferroviária, que não existia a tecnologia que existe hoje. Então, eu quero ler para vocês a carta de princípios da Paulista. Aqui é uma imagem de um postal, né, da Paulista, esse aqui é puxado pela locomotiva V8, locomotiva da GE. Trem azul da Paulista, assim, é uma pintura muito bonita, era um azul e branco com faixas cor de creme, né? O CP tem uma I, um símbolo da Paulista, que aliás era da Condessa do Pinhal, esse símbolo que cedeu a Paulista, aliás, a família Pinhal foi acionista. Sim, verdade, os pescadores também usou na aviação. Vamos lá. Eu mantive a grafia original, antes não deu algumas diferenças, mas é padrão ortográfico de 1968. Somos uma empresa de transportes. Nosso objetivo é servir a um público que necessita de nossos serviços. E nós necessitamos deste público hoje mais do que nunca. Ele nos honra com sua preferência. Ele confia em nós, aquilo que a gente chama os valores da Paulista: honra, confiança, qualidade. Sejamos, pois, cada dia mais dignos dessa confiança, servindo melhor, informando com satisfação, orientando com amizade. As informações eram precisas, mas não só, o tratamento todo, desde a hora que você comprava um bilhete, entrava no trem, pontualidade perfeita, você estava super lógico pelo horário dos trens da Paulista. Tradição nada vale se não estiver acompanhada pela vontade de prestar cada vez mais e melhores serviços. Se todas as empresas hoje lessem essa carta, acho que nós teríamos uma rede de prestação de serviços bem melhor. Isso se consegue com pouco. O brasileiro não é exigente, satisfaz com grande facilidade, mas veja, isso não é um demérito do público. Eles estão dizendo fazer bem feito, satisfazer o público, mas não de maneira pouca, de qualquer jeito. Ao contrário, o Paulista tinha um padrão exemplar. Basta que lhe concedamos atenção. Basta que o tratemos com a dignidade que ele merece. Nosso dever é servir com rapidez, eficiência, precisão. Não esqueçamos que o Brasil tem pressa de chegar a seu destino, que é grandioso. Nós somos responsáveis pelo êxito dessa viagem ao futuro. Vocês estão me ouvindo bem? Não precisa não, para mim não pode. Cada falha nossa é um atraso na chegada. Cada erro nosso, por menor que seja, é prejudicial à companhia em que trabalhamos, ao público que servimos e ao país que desejamos engrandecer. A questão da precisão da Paulista não admitia o erro, mas ela não admitia o erro e dava treinamento para o acerto. Não era uma empresa que exigia de você e aí você se via. Para vocês terem uma ideia, o trem chegou uma vez com menos de 1 minuto de atraso na estação de Jundiaí, 1 minuto, pessoal. A maquinista quase levou um gancho de 3 dias. Se ele não explicasse que foi um problema na montagem da rede aérea, enfim. Mas essa história eu conto outra hora. Estou aqui para conversar com os meus amigos. Sejamos tolerantes com aqueles que não compreendem nossos objetivos. Procuremos fazê-los participar de nossa missão, congregar, trazer junto família ferroviária. Traçamos de nosso aperfeiçoamento profissional mais uma alavanca de progresso e entusiasmo. Fizeram, o Senai também existiu em grande parte graças à Companhia Paulista, da formação de engenheiros ferroviários. Cada um de nós, qualquer posto que esteja, pode ser o melhor na execução da sua tarefa. Cada um é responsável por fazer bem a empresa toda a engrenagem. São Paulo, 30 de janeiro de 68, 58 Paulista. Começar falando claro. Meu amigo, como foi entrar nessa família ferroviária? Eduardo tem uma história que começa há exatamente 60 anos, na Paulista, em 1965. Queria que você contasse a emoção da sua família ao receber a notícia, como foi o processo e o que era trabalhar na Paulista. Primeiramente, agradecer ao meu amigo Átila, um grande divulgador de ferrovia, tanto quanto eu, a gente sofre, mal falando, o abandono da ferrovia. Bom, vamos lá para 65. Aconteceu um concurso para ingresso na Companhia Paulista. E, felizmente, fui aprovado. E
eu sempre tive uma paixão muito grande por trem. Morava na Diretor Cavalcante, para quem conhece o Jundiaí, e eu via o trem da janela da minha casa. E aquele barulho do trem era comum para mim. Quando fui alfabetizado, na escola paroquial Francisco Pérez, me lembro que minha mãe falava assim: conta o número dos vagões que passam, vai te ajudar muito. Então começou aquele amor por ferrovia. Mas antes disso até, todo 7 de setembro, rigorosamente, meu pai ia visitar meu irmão em São Paulo, na Moca. Então, trem para São Paulo. E era aquela emoção, desculpa falar, trem para São Paulo. Aquelas figuras que eu entendo lendárias do trem, né? Lendárias mesmo. Picotador, lógico, anunciou na próxima estação. E aqueles personagens, né? Sanduíche, queijo prato, mortadela. Batia, não tinha plástico naquele tempo, mordedor de garrafa, batia na garrafa, guaraná, cerveja, biscoito, salgado doce, exatamente. E era uma viagem que eu sempre aguardava no 7 de setembro. Quem passava por Cutujuru, o trem, dizia, não sei se é verdade ou não, que seria o maior trem ferroviário, o maior curso de ferrovias que não sei até hoje que eu ouvi falar. E era realmente uma emoção, assim, todas as alturas do trem, passar na altura. Bom, vamos voltar para a Companhia Paulista. Quando fui aprovado, veio um telegrama na minha casa. Meu pai estava na lida da horta, era um fim de tarde. Eu falei: pai, fui aprovado na Paulista. Meu pai deu um soco no ar, sabe, assim lá de baixo. Aí veio o seu irmão na janta. Juízo, é uma senhora empresa, você tem 2 parentes que trabalham lá. Honra aquela empresa, é muito importante. E lá fui eu, fazer os exames médicos, né? Mas naquele tempo, na biografia, pesagem, e passava o pouco médico na. Teve até refrigerante nesse dia para comemorar, né? Não, excepcionalmente, a gente tomava só refrigerante. Meu pai tomava uma cerveja e minha mãe tomava um refrigerante, Ferraspa e tudo aí, na casa propaganda. E domingo, excepcionalmente naquele dia, foi aberta uma exceção, tomamos uma tubaína, mesmo sem gel. Não é brincadeira. Mas era um motivo de orgulho, né? E aí veio a emoção do primeiro dia. Bom, veio o telegrama, eu trabalhava no departamento de engenharia civil. Meu Deus, eu não sou engenheiro, nada, né? Que engenharia civil. E apresentei, era obrigado a ir para o Palicó trabalhar. Era obrigado a entrar no Palicó para poder criar o Palicó. E apresentei, para mim, eu trabalhava na torrefação de café, um serviço sujo, tudo manual. De repente, de uma semana para outra, eu, então, lá, trabalhando na Companhia Paulista. O acolhimento que eu tive, me impressionou o acolhimento que eu tive. A dificuldade estava lendo, né, para saber desse escritório. Fui bem no exame dos créditos lá, graças a Deus, mas eu vi a prática diferente. Aí vem o acolhimento do ferroviário. Conheci pessoas assim extraordinárias que me auxiliaram muito mesmo no início da minha vida. Eu vou citar para você algumas coisas que eram dos anos 60. Por exemplo, não tinha papel higiênico no banheiro. A pessoa ia no banheiro, você ganhava 2 rolos de papel higiênico, que não eram brancos, eram cor-de-rosa, primavera. A gente dava uma toalha, 2 toalhas, uma toalha, para a gente enxugar as mãos, tinha papel toalha. E a pessoa tinha que ir no banheiro, rural, fui na toalha e ia ao banheiro, por quem quer aquele tempo. E aquela, vamos dizer, discriminação, né? Chefe de departamento, uma senhora, doutora, chefe de escritório, uma outra, chefe de seção, escriturário. Meu primeiro cargo foi praticante de escriturário. Praticante. Nunca me senti.
E na sequência ali na Paulista, que apareceram os amigos mesmo, muitas amizades, inclusive se tornou meu padrinho de casamento, Carlos Américo Silva, que foi. Dizer também para vocês que eu comecei a saber de lá o que era o entorno da Companhia Paulista. O que a Companhia Paulista deu para Jundiaí. Né? Clube 28 de setembro. Ela tinha cooperativa, farmácia, uma ramificação com o Clube Jundiaense. O presidente do clube era da Companhia Paulista e principalmente o Paulista Futebol Clube. E o setor está lá embaixo, mas continua paulista. E a questão da farmácia, ela era distribuída para todo o estado, né? Os funcionários passavam no médico na própria empresa, e aí o médico fazia receita, isso era enviado para a farmácia, se fosse, não era só em Jundiaí, né? A central era, mas era distribuído por todas as cidades da Paulista. Então, quando chegava a receita de dia era correria, montar, imagina, não tinha caixinha de remédio, você fazia dosagem, enviava no trem no mesmo dia ou no dia seguinte, que seguia com os medicamentos, não é isso? Exatamente. E até 68, 69, aí veio o banco, né? Mas até então tinha caixa de pagadoria, os pagamentos eram feitos por envelope. Agora, passou o pagamento, uma linha, tudo direitinho. E eu fiquei sabendo que no setor de pagadoria, 3 funcionários eram usados, né, para conferir, passavam 3 pessoas da no Pereira. Uma característica da Companhia Paulista. Não era uma de erro, mas era chegar à perfeição. E aí começaram os cálculos, os contatos dentro da Paulista, né? Já em cima, figura lendária, controlava o bem do escritório dele. Os maquinistas davam todo horário. Né? Então, foi uma lenda na Companhia Paulista. Aí tinha o perfeccionismo. Eu sempre comentava. Eu, graças a Deus, aproveitei disso, porque horário, disciplina, hierarquia era a Companhia Paulista. E aí, nossa, trabalho na Companhia Paulista, trabalho na Companhia Paulista. Era motivo de orgulho. Tinha boa visão em todo o comércio, em toda a rede de Jundiaí. Sim. Os funcionários da Paulista eram uma classe realmente especial. Então, por exemplo, naquela época, as cadernetas, né, que se faziam nos comércios, para algumas pessoas eles não faziam, mas se você dizia trabalho na Paulista, já tinha ali um nome. Exatamente, um nome. Trazendo para a época atual, eles eram empregados da Paulista, e hoje, no comércio aí, você é possuidor de um cartão de crédito. Exatamente. Não estou exagerando, mas era realmente. E outra coisa que o pessoal tinha muito orgulho era dos funcionários da engenharia mecânica. Né? Eram eficientíssimos. Pessoas que, quando saíram da Paulista, ficaram empregados em empresas de renome. Dois que foram para a IBM. Meu Deus do céu, né? Como eles eram especializados no que eles faziam, né? Em manutenção, nossa, uma coisa impressionante. Como Companhia Paulista ainda, vamos dizer, das coisas que eu ouvi falar lá, comentei dentro do Departamento de Engenharia Mecânica, na parte elétrica, a parte ruim, né? Um acidente que eu tenho comentado com você. Tinha uma ponte rolante, você imagina o tamanho da ponte rolante, e ela içava no motor para levar para outro lugar, porque ela estava em manutenção. Naquele tempo não é que nem o caminho de hoje, né? Quando eu dá marcha ré, a quinta, né? Não, não era assim. Não sei o que aconteceu, que o sujeito foi simplesmente cortado ao meio. Viu alguma coisa, deixou cair no quarto dele. Da turma, que era o enfermeiro da Companhia Paulista, e era também o massagista do Paulista, foi ele que costurou por frustração. Isso antes de eu começar a trabalhar. E depois que eu estava trabalhando lá, uma manobra do trem, um eletricista inadvertidamente colocou a mão no cabo de alta tensão e morreu eletrocutado.
Eu fui ver o corpo dele, ele estava enegrecido, até de nível de tamanho foi choque. Era um pequeno choque de 3 mil volts. Só isso. Eu vi o corpo dele. Estou falando assim, não é o lado ruim, mas tem que contar, né? Faz parte. Acontecia, né? Mesmo com todo o zelo, claro. Com todo o zelo, acontecia. E, bom, daí, no departamento de engenharia civil, eu fui para Campinas, o departamento foi para Campinas, fiquei 3 meses em Campinas, na estação de Campinas, e voltei a Jundiaí no departamento de materiais. Ali eu tive um chefe falecido, há 2, 3 anos atrás, o Marcos da Faculdade. Ele era o tipo da pessoa que estava na frente do hospital. Todas as coisas, novidades que o escritório implementou ali, uma pequena biblioteca, um expert no assunto. Rio Antônio Sanguini, isso já no departamento de engenharia civil. Foi fabuloso, me ensinou muita coisa. Melhor da filósofo que eu vi até hoje. Nunca vi um sujeito com tanta rapidez como o dele da fotografia. E, gente, naquele tempo, normalmente uma correspondência era em 3 vias, carbono. E às vezes, em 4 ou 5 vias. Então a gente tem que torcer para não errar, né? E eu era datilógrafo, não era um exílio datilógrafo, mas tinha que ser redator e datilógrafo. E eu tinha estudado, cartas de respostas, coisas assim. Outra coisa interessante, primeira máquina Xerox, tinha na diretoria de operações. Vocês terem uma ideia, para tirar uma cópia Xerox, tem que ter uma requisição. Colocar o paletó e ir na diretoria de operações, porque eles por favor, fica para requisição. Do outro lado. Olha como que era a coisa naquele, uma máquina. E lá nós tínhamos uma máquina chamada Thermofax, que foi a antecessora da Xerox, né? Olha como a gente vivenciou, por isso que eu sempre falo, né? Eu vejo, foi da fotografia da máquina, depois peguei uma máquina elétrica, depois já vi a máquina eletrônica, né? Que evolução teve, né? E a Paulista sempre a melhor tecnologia da época. Sempre procurava, exatamente, a gente ficava por dentro de tudo. E aí, em 73, começou a espalhar a notícia. Vamos unificar as ferrovias. Primeira vez eu ouvi falar a palavra FEPAS. Final dos anos 60, né? 69, totalmente. FEPAS. Então, aquele bochicho todo lá, o que o pessoal dizia? As ferrovias unidas vão ficar mais fortes. Outros diziam, é o começo do fim das ferrovias. Infelizmente, não certo. E na época gerou assim uma tensão muito grande. Muita gente foi para Rio Claro, e eu fui para São Paulo, na estação de Prestes, outra estação São Paulo. Mas o espírito da gente ali, a fisionomia do pessoal, na época ele recebeu uma coisa assim dramática. Um choro, chorava por deixar a tecnologia para lá. Aí eu fui para São Paulo, na estação de Rio Prestes. Aí aconteceu que parecia uma torre de papel, né? Cada um tinha um jante, com as regras de horário, o Maria Paulista, e a sorocadora dos funcionários do destino. Se para nós a sorocadora é mamãe, para você é mamãe. Deu algum conflito, dava para as indexinhas, veio para a diretoria. A Maria Paulista achava que tinha algum diretor, tinha algum cargo, teve a maioria da sorocadora. Gente, para você ter uma ideia, como eu estava na Companhia Paulista, tinha banheiro para funcionário, banheiro para chefe e tal. Primeiro dia que eu fui ao banheiro da Júlio Prestes, fui fazer pipi, vejo do meu lado o Dr. Belo. O Dr. Belo foi o chefe de departamento. Nossa, eu sabia, né? Saí, conversei com o colega e falei, pô, eu entrei no banheiro errado ou ele entrou no banheiro errado? Não, esse banheiro é de todo. Olha como que a gente era. Como é que foi depois já mudando a coisa.
Dr. Lúcio Libero, da chefe do departamento. E ali eu fiquei até, aí veio 71, 72, 73. Antes disso, você mostrou aí o centenário, eu participei de uma festividade muito gira, agora eu sou teatreiro, e aí toda a Florida, aquela entrada que você vê que vai dar um pouco de agora, você está aí também. Eu acompanhei toda a situação. Foi uma festa muito bonita, uma festividade muito bonita, especial, isso, bandeira, tudo. Secretário de Transportes na época, Firmino Freitas Rocha. Tínhamos uma locomotiva ali na frente, também não está mais lá. né? Ali. Exato. Revista Atual. Isso. Tinha 15 anos. Aí eu fui para a FEPASA, não foi fácil porque havia um antagonismo entre companhias. É isso que eu fazer, sabe? Daí eu fui fazer, me lembro, um levantamento em Bragança, Paulista, Bragantina, sobre o que sobrou. Muita gente, muito político, Paulista tinha muitos sinos de bronze, muito relógio. Toda a sala tinha relógio. Sincronizado. E aí, você ouviu falar dos sinos, o que tem lá hoje no Museu da Paulista? Já é um nada, né? Nada, é um nada. Muito fazendeiro de nome, que tinha amigos da companhia, política. Levava muito material da companhia política. Mas o que mais chamou atenção é o sino. O sino do relógio. Tanto que ela pensava no relógio. Mas a gente tem lá, tem bastante relógio. Não, eles tiraram agora. Eles prenderam o relógio para. Como roubaram os relógios da sala dos relógios dentro do museu, porque até hoje dentro do museu, de vez em quando as coisas sobem. Sim. Aí eles tiraram a sala dos relógios, espalharam os relógios para não ver que tinha um monte de buraco de relógio, para não ter que dividir. E aí desapareceu na Paulista, a biblioteca. Sim. A biblioteca da Paulista, técnica, menor, a biblioteca do país, desapareceu. Foi jogado fora, desapareceu, alguém levou embora. Alguma coisa hoje eles estão tentando recuperar, né? Eu estive em Jundiaí semana passada, conversei com uma Gilmara, da Secretaria. A atual gestão que chegou agora está tentando recuperar algumas coisas, mas claro, a maioria se perdeu. A gente está falando de livros de mais de 100 anos que a Paulista cuidava, mas a FEPASA nunca cuidou. E depois que a FEPASA foi embora, a Prefeitura de Jundiaí assumiu o complexo, mas não estou fazendo uma crítica, veja bem, é uma gestão A ou B. Estou dizendo que foram gestores que não tiveram a exata noção do que aquilo representava, nunca direcionaram a verba necessária, nunca se preocuparam em manter os galpões fechados, com material raríssimo que existe lá. Então não houve esse cuidado, né, com a ferrovia. Por isso mesmo que ex-ferroviários, como o Eduardo, como o Ângelo e a família, dificilmente voltam lá. Né? Porque é uma sensação muito triste. Mas quando eu volto lá, sempre comento com meu filho. Solo sagrado. Quando eu entro, eu estou pisando em solo sagrado. Sempre comento com o combatente, às vezes eu vou, faz tempo que eu não uso. Mas eu fui renovar a habilitação. Lá, né? Eu entro, eu falo, estou entrando em solo sagrado. Sempre comento isso. Com satisfação. Bom, aí vamos para São Paulo da FEPASA. Fiquei até 73. Aí um engenheiro, o Luiz Camargo de Andrade, conheceu, me convidou para trabalhar no metrô. Foi outra mudança, assim, uma modernidade estupenda. Diz que minha vida sempre foi em ferrovia. Entrei no metrô em 9 de julho de 73 e me aposentei em 30 de setembro de 99. O fato de ter sido da Paulista pesou muito para ser chamado para trabalhar no meio que nem oficialmente tinha sido inaugurado. Agora participou de viagens de teste, compra de materiais importados. Né? E na companhia lá no metrô, comecei no metrô, o metrô
oficialmente começou a funcionar em maio de 74, uma linha experimental de Jabaquara Vila Mariana, a qual, primeira viagem, todos os funcionários privilegiados. Mas eu comentava muito no meu pessoal, você é de Jundiaí, mas São Paulo. E eles gostavam de conversar sobre a companhia aérea. Impressionante. Quanto mais idade, eles sabiam muito de ferrovia, era impressionante. O metrô não era uma ferrovia também, né? Moderníssima, mas teve um passado que começou e essa memória da Companhia Paulista eu carrego para quem eu tenho a chance de divulgar, eu divulgo, porque eu falo que eu tive orgulho, ser ferroviário, muito orgulho. Eu me orgulho. Eu só ia comentar que em 2020 eu estive lá em Jundiaí, junto com o Marcel, para a gente procurar documentos relacionados com a Paulista, né? E bem naquele momento tinha ocorrido uma transferência da documentação para São Paulo recolhida pelo DENIT. Essa documentação, não sei se eram os livros, eu sei que tinha mapas, uma série de documentos fotográficos. Eles foram recolhidos para algum lugar em São Paulo, pelo DENIT. Algumas pesquisas a gente conseguiu fazer, porque tem um endereço lá que você não pode ver, mas você pode solicitar. Mas parte tinha sido digitalizada por Jundiaí, inclusive algumas fotos que tem aqui da Paulista são desses materiais que já estavam em Jundiaí, depois migrou para outro lugar, mas Jundiaí já tinha digitalizado. Então, o que deve ter sobrado de documentação está nesse acervo em São Paulo, que eu não sei dizer o que é, mas está sobre a jurisdição do DENIT. Eu até eles não divulgam isso, ninguém sabe exatamente o que foi carregado. Exatamente. Ou o que tem total, né? Não tem a gente não consegue saber o inventário disso. Tá? Agora eu queria saber do Eduardo, a emoção do Eduardo sempre que fala de ferrovia, a gente vê como isso está na veia, né? Como isso faz parte da vida dele. E é muito bonito ouvir essa história, são as histórias que a gente tem que preservar, assim como da família do Ângelo. Eu gostaria que você falasse praticamente na Companhia Paulista, como é que foi isso? Então, eu nasci em 1953, com 72 anos. Meu pai ingressou na economia em 1946, e aposentou-se em 1968. Cumpriu logo 25 anos, a família então em 1968. Ela ganhou o segundo semestre, por isso que participei do centenário com ele, o centenário de janeiro, e o pai aposentou-se no final do ano. E ele tinha concluído o serviço militar, o segundo grupo de dorso, de ator, no alto quartel no centro da cidade, depois se transformou no Cruz, hoje ele está ao lado da Anhanguera, meu pai era um solteiro na época, para a guerra, preparando-se a férias para a Itália. Meu pai era italiano também, falava muito bom, então ele foi chamado para isso, mesmo porque ele tinha uma boa habilidade com artilharia. Mas, o comandante dele, sabendo que era de família, que minha avó dependia dele, resolveu dispensar. Foi dispensado, então, e seguiu para a Itália. E logo em seguida, devido às circunstâncias da época, já foi chamado para trabalhar na Companhia Paulista. E lá ele fez a carreira e começou na estação, depois terminou em engenharia civil, foi colega do elevado, tive a satisfação de cumprimentá-lo agora. Ele lembrou do meu pai, com todas as características, embora hoje seja a primeira vez que eu tenho contato com ele, graças ao professor Átila, esse sentimento
pertencer a uma grande família, que sai do laços sanguíneos, é tão presente em nós que a gente praticamente já se sente amigos e não enganados. Então ele escreveu ele viu lá com meu pai. E eu nasci em 53, meu pai tem 10 anos em Companhia Paulista. E eu me lembro de lá para cá, eu cresci ouvindo a Paulista. Meu pai era engenheiro civil. Meu tio, Sagrilo, que me conheceu, foi durante 30 anos o chefe da escola profissional da Companhia Paulista, que é uma escola modelo, escola, depois originou o Senai. E mais um primo do meu pai, pelo lado do meu avô materno, Isidoro Simon, ele foi durante muito tempo o chefe da tração elétrica da Paulista, responsável pela manutenção de todas as locomotivas elétricas e hidrelétricas. E aí tem um detalhe adequado para vocês. Em razão dessa função que ele tinha, ele morava praticamente ao lado da companhia. E ele tinha um contrato com a companhia de estar à disposição 24 horas por dia, porque sábado e domingo. Férias também, ele tinha que combinar, ele precisava deixar alguém no lugar dele, pronto a atuar como ele atuaria se lá estivesse. E em relação a ele, era casado também com a sobrinha da minha avó, aquela coisa de família italiana, de militar, e morava muito perto. Então toda noite ele subia lá na portinha e a minha avó conversava com a sobrinha, com a irmã dela, tal, e ela estava muito idosa, meu padrinho de Cristo, e tocava o telefone. Tocava o telefone, era a oficina lá na elétrica, chamando que estava longe. Ele falava, vou descer no veículo. Ele ia para lá e me levava junto. Lá ele treinava, experimentava a locomotiva que saía na revisão nasquelas linhas de testes internos, que tem 3, 4 quilômetros. E eu ia junto, tocava no colo, brincava, deixava, tinha 5, 6 anos, deixava ele conduzir, porque a Paulista incentivava muito os filhos a se interessarem para continuar a ingressarem na companhia. O concurso que ele falou, eu me lembro. Foi um concurso que veio gente, eu tinha 75, eu tinha 12 anos. Foi o primeiro concurso que a Paulista fez, porque ela já estava estatizada. Porque até então, ingressava-se na Paulista por indicação familiar, fazia-se um teste. A Paulista era isso, temos aqui o sociólogo, depois pode conversar sobre isso, ela ampliava o sentimento de pertencer àquele grupo, era uma família expandida. E desse concurso eu me lembro, o primeiro que a Paulista fez, veio gente do Estado todo. Português, matemática, conhecimentos gerais e datilografia. Eu lembro que quem vinha do interior descia da escola da CJ, e aí aquela massa de pessoas caminhava pelo leito da Sorocabana, que era o lado, para chegar na instalação da Paulista. Mais ou menos 1 quilômetro da estação. Um pouco mais, para fazer o teste. Bom, aí, com a história de toda a noite, ia assim, ia não, ir lá com meu padrinho, verificar as locomotivas que ele comandava. Naquela época ele tinha ido para 4 vezes para os Estados Unidos, estagiar nas empresas do General Electric, na Alto, e produzir a família, a máquina. Ele tinha que estar atento a tudo. Aí, com isso, eu fui a única criança que nunca quis ter um trenzinho elétrico. Porque eu brincava no modelo real. Você olhava para um Não, era real. Mas, como tem disso o seu Levar, a Paulista trazia mesmo para dentro da família sentido de responsabilidade, de horário, de disciplina, de cumprimento, de dever. Então,
veio da companhia, sem contar a identidade desse filho. Se encontrava, criança, meu pai jogava de futebol, jogava de responsabilidade, professor, meu pai dizia, olha, vou lá cumprimentar o fulano, que ele trabalha na seção tal da companhia. Trabalhava com ele, mas eles sabiam onde trabalhava. Então depois, com essa história da Revolução Cultural, esses valores se perderam. Mas esses são os valores que formam aquilo que a Companhia Paulista tem, são os valores que formam a sociedade. Sabe? Durante muito tempo eu li de todos as publicações paulistas, não com o intuito de elogiar aquilo que a Companhia Paulista trouxe de salutar para a sociedade, no sentido dentro da Revolução Cultural, do espírito civil, criticar como exploração. A Paulista nunca teve exploração. A casa que meu pai construiu foi financiada pela Paulista. O material foi fornecido pela Paulista. O Levada não comentou. Evidentemente que da Revolução acabou perfeitamente compreensível que ele se esqueceu. Quando não se falava em atendimento de criança, de pediatria, a Companhia Paulista tinha um setor médico chamado Serviço de Puericultura. Eu tenho a minha ficha do 0 ano até os 18 anos. E aí se a família, se a mãe esquecesse de levar o menino, o filho ou a filha na data marcada. Então isso é participação social. Então se sabia o que era o atendimento à criança paulista como serviço de puericultura. Mensal, acompanhava o que precisava prescrito, farmácia fornecida, cooperativa fornecida. Paulista, de certo modo, ela concretizou basicamente aquilo que é a doutrina social da igreja. Paz social, meritocracia, que é o que vale, e progresso para que todos os seres humanos sejam beneficiados. É isso que a Companhia Paulista. E aí, em Jundiaí, não foi só Paulista que fez isso. A arte industrial também fez isso. Merece um grande nacional. Foi uma empresa alemã, capitalistas alemães, católicos, evangélicos, que instalaram com tudo aquilo que o funcionário precisasse. Com responsabilidade e liberdade de trabalho. Então, eu formei primeiramente engenharia civil. Meu irmão, seguindo o que civil, fez engenharia mecânica, baseado no Paulista. Depois eu fiz o curso de Direito, mas a Paulista influenciou muito a nossa vida. E eu preciso organizar o acervo, tenho tudo. Documentações, meu pai, minha, meu irmão, tudo aqui por referência à Companhia Paulista, que está lá. Para viajar de trem e identidade. Então, Companhia Paulista está de zero. Nome, responsável, nome do meu pai e grau de parentesco, filho. Então, estava documentado lá como pertencente àquela grande família ferroviária. E com isso, nós, menos eu, a geração, todos que foram para a família, perguntou aí o Marco de Trás, meu pai foi engenheiro, engenheiro civil, depois filho engenheiro. Nós seguimos por esse caminho. E a intenção também, que a gente aprendeu, que nunca desistir de estudar, estar sempre estudando. Meu tio, que era
grande família chamada Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Eu não me lembro o exato, mas teve uma mudança no horário dos trens. Nossa, na cidade foi é interessante também que quem não era da Companhia Paulista falava do horário. O trem da Companhia Nova para Campinas, a Litorina para São Paulo. Agora a linguagem dentro de lá não era assim, o aéreo, lá, o P13, era tudo por nome, a linguagem era diferente. O meu pai também era comediante do grupo, e o trem para o interior desce, e o trem que vem do interior sobe. Então eu aprendi com ele, de modo indireto, a geografia de São Paulo. A geografia de São Paulo, o topo do Planalto, no fim da serra, o topo do Planalto é a parte mais alta. Depois, as altitudes diminuem, por isso que os rios correm da cabeceira da serra para o interior. E com o trem é a mesma coisa. O trem está descendo, está indo no interior, o trem está subindo pela nomenclatura. R, P, PC. Matar um pouco a saudade, até comentei com o Átila, mais um mês, 2 meses, eu fiz um passeio em Guararema. Andei de trem. Tem casa paulista lá. Ai, que maravilha. E vou voltar, né? Já marquei novamente para junho, para outro dia. Eu fiz recentemente aqui o Campinas Jaguaribe. Eu gostaria, em nome da BVV, de entregar os certificados, nosso agradecimento mais especial aos meus amigos. Eu só me emocionei porque eu tenho que me preparar um pouco. Não sei se deu muito certo, mas tudo bem. Porque a ideia do nosso evento é justamente congregar essa família ferroviária e ter pessoas que vivenciarem a Companhia Paulista. É importantíssimo para vocês conhecerem. É diferente eu falar, né, o Ulisses, o Sérgio e as pessoas que vivenciaram. O Ângelo está dando sua palestra, mas eu quero oferecer aqui ao Eduardo o nosso agradecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, que orgulho. Deixa eu tirar uma foto, por favor. Muito obrigado. Tira por favor, aqui. Muito obrigado. Fiquem aqui mais 10 minutinhos. O professor Gustavo vai falar sobre sociologia e memória. Eu poderia usar um tempinho para falar alguma coisa? Isso aqui está de parabéns, uma possibilidade bacana. A história da Companhia Paulista, depois dessas sequências que houveram aí, e mais o que vai vir agora, esse trem Intercidades, que eu tenho minhas críticas a respeito, mas eu gostaria de levantar alguns dados aí, que a parte da história física, da história da Companhia Paulista, tem a parte da população. Sim. E eu tive a honra de nascer aqui em Valinhos, né? A minha família veio para cá em 1888, família Coco, como tantos outros descendentes de italianos, e que a partir daí eu tenho algumas memórias. A gente tem fotos, tem documentos, tudo mais, mas aquilo que faz parte da memória da gente não está escrito em lugar nenhum. E é isso que eu gostaria de pontuar aqui. Nós vamos, então, eu não ia dar esse spoiler, mas spoiler é anunciar algo que ainda não aconteceu. Mas nós temos, estou acostumado com os meus alunos falando isso. Nós temos um projeto dentro aqui da PHD de abrir um centro de memória ferroviária aqui em Valinhos. Temos já um trabalho com memória oral, com a Zezé. Ela não veio aqui hoje para estar com um pequeno problema físico. Mas depois eu faço questão de pegar o seu contato e aí a partir de julho, quando eu te dei férias, né, porque eu sou professor, em julho a gente vai começar a pegar esse depoimento, registrar áudios, vídeos e montar um centro de memória oral ferroviária aqui em Valinhos. Nós valorizamos isso, agora temos, né, uma nova gestão aqui na cidade, então nós vamos seguir com essa proposta e nós queremos ouvi-lo e queremos valorizar a história da sua família.